Olá! Um projeto de lei aprovado no Senado Federal e a caminho do plenário da Câmara dos Deputados para ser votado quer criar uma tipificação para homicídios cometidos contra pessoas acima de 60 anos. Batizado de PL do idosicídio, a proposta prevê que o assassinato de idosos passe a ser considerado crime hediondo no Brasil. De acordo com o autor do projeto, o senador Eumano Ferrer, do PMDB, a aprovação é importante, pois aumenta a pena para quem cometer o homicídio, pois a vítima tem o perfil mais frágil, reduzindo assim a sua possibilidade de defesa do mal causado pelo agressor. Além de colocar o idosicídio no rol dos crimes hediondos, a matéria prevê o aumento da pena de 1/3 até a metade se o crime for praticado por ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro da vítima. E este é o tema do Questão de Ordem de hoje, que vamos discutir com os vereadores da Comissão dos Idosos, Aposentados e Pensionistas da Câmara Municipal, Ailton da Farmácia, do PSD, e também com o vereador Nelson Osseri. Nós temos ainda a participação especial do advogado criminalista Antônio Carlos Bellini Júnior. A gente vai primeiro pegar então uma informação técnica de que forma, doutor Bellini, seja bem-vindo. Obrigado. Os advogados veem essa nova proposta de tipificar então o crime contra idosos como crime hediondo. Quando a gente fala na criação de um crime ou alteração de uma modalidade de crime, há uma necessidade da gente pensar numa coisa que em direito penal nós chamamos de objeto jurídico tutelado, né? O que a gente pretende defender com esse delito? O crime de homicídio já existe, né? Quando a gente tira a vida de alguma pessoa, a gente comete um crime de homicídio, né? E existem algumas circunstâncias onde eu tenho uma pena maior para esse crime, é o que a gente chama de crime qualificado, né? O que surge nessa proposta de lei é uma qualificadora quando nós tiramos a vida de uma pessoa com mais de 60 anos. Eu acho que, do ponto de vista do que se pretende defender, é extremamente importante, né? Se a gente pegar as últimas estatísticas do Ministério da Justiça de 2015, a gente vê que a gente tem um percentual significativo de mortes que envolvem idosos, né? Mortes violentas, né? Homicídios contra idosos. Então, do ponto de vista de se tutelar, né? De se proteger esse idoso, é importante, mas eu confesso que com relação à redação que foi dada, eu tenho as minhas ressalvas, né? Quando em 2015 foi aprovado pelo Congresso, depois ratificado pelo Poder Executivo, foi o crime de feminicídio, né? Que é quando se tira a vida de uma mulher. Veja, a redação não foi tirar a vida de uma mulher, é tirar a vida de um ser humano em razão da condição de ser mulher. Então, veja, a condição consta da redação daquilo. Então, veja, não é o fato de eu tirar a vida de uma mulher que traz essa qualificadora. É o fato de eu tirar a vida de uma mulher em razão da condição dela de mulher. Então, vejam, isso é extremamente importante. Me parece que a redação, quando foi feita essa redação, nos parece, inclusive agora a redação final que está sendo mandada à Câmara, me parece que ela padece de erro, né? Me parece que o importante seria defender o idoso, mas se o homicídio desse idoso, se o homicídio dessa pessoa com mais de 60 anos, se desse em razão da condição dele de idoso. Porque, veja, eu posso ter homicídios que são contra o idoso, mas por outras razões. Se a razão que motiva o crime, veja, se a razão que motiva o crime é a condição dele de idoso, me parece que há uma razoabilidade para isso. Mas não é o que consta da redação. A gente até às vezes vê em notícias casos, por exemplo, de um neto que matou o avô em função de uma pensão, em função de um empréstimo no banco. Isso seria uma razão, é isso? A razão aí, a qualificadora, não seria a condição dele de maior de 60 anos. A condição seria eventualmente a futilidade, seria o motivo que a gente chama de direito de torpe. É algo que gera nojo, que já são qualificadoras que nós temos no Código Penal. A condição de idoso, vamos supor uma situação onde aquele idoso, ele gera muito transtorno numa casa, uma pessoa que exige cuidados, e por causa disso a pessoa vai e mata aquela pessoa. Nos parece que aí a condição dele de idoso é o que está fomentando aquele crime.
né? Não as situações que você acabou falando. Sim. Me parece que, do meu ponto de vista, há uma necessidade de correção da redação, né? Há uma necessidade de se pontuar que a condição dele de idoso que levou àquela morte, né? Não é qualquer pessoa idosa que venha a ser assassinado, e isso é o que a gente tem hoje no Código, levaria a essa qualificadora. Me parece que é importante a gente ter a ideia de que a condição dele de idoso, né? Até porque a gente não pode dar valor diferente para vidas diferentes, né? Vida é vida, né? Então, eu tenho que prestigiar, eu tenho que defender toda e qualquer vida, porque a vida de um idoso tem uma pena mínima de 12 anos e a vida de alguém que não seja idoso tem uma pena mínima de 6 anos. Veja, quando eu faço só a condição de idoso já dá um aumento de pena, me parece que a gente acaba com a ideia de igualdade, né? E aí as vidas são... Constituição, seria isso ou não? Me parece que afronta até o artigo 5º caput da Constituição, que fala do direito à vida, né? E a igualdade entre as pessoas. Por que a minha vida é diferente da vida de alguém, né? O valor é o mesmo. O que me parece é a razão, né? E não consta essa razão nessa redação que tem atualmente. Ou seria, na sua visão, inicialmente nós temos aí um erro textual. Um erro textual e que é passível, inclusive, de um eventual questionamento de constitucionalidade da matéria. Ok, então agora a gente vai falar com o vereador Ailton da Farmácia. Ele também, que é, além de participar de outras comissões, participa dessa também, que é a Comissão dos Idosos Aposentados e Pensionistas aqui da Câmara Municipal. Vereador, o senhor que tem participado das reuniões, inclusive presidiu algumas das reuniões dos idosos, essa questão da violência e que muitas vezes acaba culminando num homicídio contra a pessoa idosa é algo que os preocupa? Sim, demais. O idoso é uma pessoa desprotegida, até pela própria família, que deixa o idoso de lado. Ele não tem amparo, nem pela lei, nem pela sociedade. Esse vereador aqui tem conhecimento de idosos que até estão usando drogas ilícitas hoje. O idoso é um viciado em drogas ilícitas. Então, esse idoso precisa de assistência, ele precisa de tratamento. E isso aí vem aquela que o município tem que dar esse tipo de tratamento. As políticas públicas têm que ser melhoradas para o idoso, para que o idoso tenha aquele amparo, para que o idoso tenha aquela confiança de quando ele sofrer aquela violência dentro de casa, ele ter o amparo, ter a confiança de delatar para a sociedade, de delatar para a população. Por isso que nós, na Câmara, né, temos a Comissão de Estudo Especial de Estudos para trazer essa delegacia do idoso a Campinas. É muito importante essa delegacia de idosos para Campinas. Porque Campinas é uma metrópole e não tem essa delegacia de idoso. Ela precisa disso para que o idoso tenha esse amparo. E ainda fazer um negócio junto com a prefeitura, esse idoso ter o amparo da prefeitura na parte de assistência social, enfermeiros, psicólogos, tá? Ter esse tipo de coisa para ele sentir confiável dele ir e fazer a denúncia do que está acontecendo com ele. E não acontece isso. O idoso, hoje, ele sofre a agressão e ele não tem coragem de chegar e falar que ele sofreu. Tá ótimo, então, vereador. Para a gente lembrar é o seguinte, de acordo com o último censo, o município de Campinas, a população idosa representa 11,5%, em média, é uma estimativa, e agora a estimativa de vida de 74,9 anos, e corresponde atualmente esse valor aí a um pouco mais de 120 mil habitantes com idade maior que 60 anos. Também há uma distribuição aqui pela cidade. A gente tem na região leste 14,8% da população idosa, na região sul 10,8%, na região norte 10,6% e nas regiões noroeste 8,8% e sudoeste 8,3%. Ou seja, a Campinas toda tem um grande percentual, quase 10% aí da sua população espalhada aqui pela cidade de idosos. Mediante disso, que tipo de preocupação quando a gente fala hoje em um crime, que a gente já sabe que até nas reuniões de vocês falam sobre a questão da negligência, de agressões, mas um crime como um assassinato contra a pessoa idosa, vereador Nelson Ostri, que também faz parte da Comissão dos Idosos aqui da Câmara Municipal. Seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde, Mina, boa tarde a todos que nos assistem, boa tarde, doutor Bellini.
vereador Ailton da Farmácia. Essa comissão é uma comissão que me toca bastante, né? De todas as comissões, essa daí eu fiz questão de participar, pelo fato de ter um pai hoje na terceira idade. Perdi meu avô com 98 anos de idade, minha bisavó com 101 anos, né? Minha avó viva, 94 anos, então assim, eu tenho um carinho muito grande, sem contar no Padre Haroldo, que é o meu padrinho, né? Que está lá com seus 98 anos, com todo vigor, trabalhando junto aos dependentes químicos. A expectativa do brasileiro, Mina, vem aumentando em relação à vida, a expectativa de vida, e em especial dos idosos, né? A partir dos seus 80 anos estão vivendo mais. Então, junto a essa comissão, chega casos e casos assim absurdos. Um deles eu posso relatar aqui. Famílias que, ao levar um idoso para uma casa de acolhimento, né, uma casa de repouso, acaba mentindo os dados para que não tenha retorno desse idoso, né, para que não consigam localizar o seu responsável legal. Então são situações assim que mexem com a gente e acaba trazendo o que o vereador Ailton mencionou, né, a necessidade de um amparo legal, de uma legislação mais rigorosa para defender essas vidas. Sim. E como o Dr. Bellini também mencionou, vida é vida, né? É uma frase muito, muito forte e eu concordo com o senhor. Vida é vida, é o nosso maior patrimônio, nós devemos prezar por ela, né? Fazer valer, e principalmente aqueles que são idosos. Sim. Doutor Bellini, o senhor acha que a senhora colocou já algumas coisas a respeito do texto, mas vamos falar na questão do mérito agora. O senhor acha que uma matéria como essa, tendo uma lei como essa, caso vire lei, é possível de dizer que uma norma como essa previne a realização desse tipo de conduta? Veja, a ideia de prevenção geral, né, inclusive antes de estar entrando aqui, hoje o chefe de gabinete da presidência dessa casa, o Reginaldo Moretti, né, que trabalha lá na presidência da casa, é um exímio advogado criminalista, e a gente inclusive estava conversando a respeito disso. A ideia de prevenção geral é uma coisa que a gente sabe que não funciona, né? A ideia de criar novos crimes, a ideia de se aumentar penas, né? A ideia de se transformar crimes em hediondos para fins práticos, e isso daí é estatístico, tá? Não é o Bellini que acha, né? Para estatística, a gente sabe que isso em direito penal a gente chama de prevenção geral. Essa prevenção geral, ela é uma ficção. Ela é uma ficção. Eu acho que o que os dois vereadores colocaram me parece que é muito oportuno, né? O que realmente previne o crime é a gente criar circunstâncias sociais que consigam diminuir aquela incidência daquele crime, né? Então, veja, a gente tem um amparo maior à família, um amparo maior àquele idoso, centros de atenção que consigam trazer uma política pública, como muito bem colocado pelo vereador Ailton, né? Políticas públicas que sejam direcionadas à atenção daquele idoso e aquela família, às vezes até para conseguir dar o cuidado para aquele idoso. Nos parece que isso efetivamente, talvez no nosso município, consiga trazer uma diminuição desse tipo de criminalidade. Eu confesso que, e foi justamente essa minha conversa com o Reginaldo, a hora que eu estava entrando aqui, eu confesso que eu não consigo ver a simplesmente institucionalizar isso como um crime hediondo e aumentar a pena, que isso vá realmente diminuir a ocorrência desses delitos. O que precisa é realmente de uma política social, né? E isso vai no campo da assistência social, no campo da saúde pública, né? Porque a questão de levar muitas vezes aquele idoso a um centro para internação passa pelo campo da saúde pública. Nos parece que essas políticas, efetivamente, elas conseguem trazer um resultado para que a gente não tenha essas mortes de idosos, né? Eu acho que a criminalização por si só, ela acaba sendo um ferramental jurídico, mas com uma ineficiência prática nesse tipo de crime. Falando um pouco mais sobre dados, nós temos aqui, o Ministério da Saúde revela que 10% dos idosos brasileiros
morrem vítimas de homicídio. E a violência intrafamiliar normalmente fica invisível e é feito um diagnóstico, pois o próprio idoso ou idosa sentem vergonha de falar ou culpar algum familiar por qualquer ação de violência que eles tenham sofrido, seja física, psicológica ou financeira. Mas os dados apontam ainda que cerca de 2/3 dos crimes contra idosos são cometidos por filhos, parentes ou cônjuges, ou seja, dentro do próprio lar. Isso demonstra, de acordo com o autor da matéria, essa necessidade de ainda pensar em uma pena maior quando tem esses laços com o idoso. O senhor acha que também isso aqui é algo que não melhoraria, doutor? Eu acho que, veja, gera uma comoção social esse tipo de mudança na lei, mas do ponto de vista prático, né, eu falo aqui não na condição de advogado criminalista, eu falo na condição de professor de direito penal, né, que estuda isso faz mais de quase 20 anos, né? Eu não vejo, assim, pelo menos hipoteticamente num primeiro plano, que isso vá reduzir a criminalidade contra o idoso. Eu acho que essas políticas públicas que a gente estava falando antes, né, essa defesa do idoso, né, por exemplo, com criação inclusive de delegacias especializadas, com medidas protetivas alternativas à prisão que consigam proteger esse idoso, nos parece que talvez isso seja mais salutar. O Estatuto do Idoso, é importante a gente ressaltar isso, né, que é uma norma que já tem vigência. Sim. Ele já prevê esse tipo de ferramental, né, já prevê a proteção desse idoso no âmbito familiar, a proteção desse idoso preventivamente antes da ocorrência do crime. Me parece que a aplicação efetiva do Estatuto do Idoso é algo que vai ser mais benéfico do ponto de vista de eficiência do que efetivamente simplesmente criar uma hediondense do crime. Uma parte só. Poderíamos então, doutor, desculpa até a minha ignorância nessa questão, estabelecer, por exemplo, além da medida do crime hediondo, né, considerar crime hediondo, estabelecer também essa questão da prevenção seletiva indicada. Não apenas uma, mas a prevenção seletiva é indicada. A seletiva é para aquelas pessoas que vivem a vulnerabilidade, já demonstram fraquezas no vínculo familiar, onde esse idoso ele tem tudo para sofrer algum tipo de violência, algum tipo de maltrato, de maus tratos. Em conjunto com essa medida que está sendo tratada no Senado, né, na Câmara, no Congresso, que colocaria como crime hediondo. Trabalhar as duas Sim. em conjunto. Tanto a prevenção, esse lado social, né, que precisa ser trabalhado, como também o crime hediondo. Veja, porque nenhum nem outro vai resolver, né? Mas vai amenizar. Eu acho que essas medidas que o senhor está falando pontuadas, essas medidas que o senhor está falando pontuadas, a gente já tem um ferramental legal para trabalhar com isso. E esse ferramental é o Estatuto do Idoso, né? Se a gente conseguisse aplicar 80% dos benefícios que estão lá no Estatuto do Idoso, talvez a gente conseguisse ter uma diminuição muito significativa. Aí é que eu ia chegar. A gente está falando aqui de crime hediondo e todos vocês são unânimes quando fala dessa questão do crime, da prevenção, porque geralmente, se for aquilo que o Dr. Bellini comentou, por exemplo, o assassinato pelo fato da pessoa ser idosa, isso significa que ela já antes passou por uma série de agressões físicas, psicológicas. Como que a gente consegue, então, trabalhar e trazer? Vamos passar um pouquinho para o lado de Campinas, uma situação e tentar ter efetivamente uma delegacia do idoso, fazer com que o Conselho Municipal do Idoso também consiga atuar de forma em que ele tenha essas informações, já que é difícil, porque como muitas vezes essa violência acontece no seio familiar, não é todo idoso que fala, é uma espécie de disque-denúncia, além do Disque 100 que a gente tem em âmbito nacional. Se a gente tivesse um disque-denúncia aqui no Conselho, de que forma a gente poderia trabalhar aqui em Campinas, vereador Ailton?
Olha, teria que trabalhar com a promoção de assistência social da prefeitura para ajudar nesse âmbito, nessa delegacia, vir trabalhar junto. Delegacia, prefeitura, né? Para trabalharem junto em prol do idoso. Para esse idoso, e dar assistência até familiar em casa, na casa do idoso, acompanhar ele, para que ele, diga assim, que ele tenha aquela confiança de passar para a sociedade o que ele passa. Porque o idoso hoje ele sofre demais e ele fica calado. Muitos idosos têm a violência em casa e ele fica calado. Eu tenho um exemplo lá, já que é uma senhora que ela faleceu de desgosto, porque ela apanhou muito do filho para dar a droga para ele, para tirar da aposentadoria dela e para dar para ele. Ela faleceu de desgosto e ele morreu de overdose. Foi um caso até que eu cheguei lá na casa dele, o rapaz me chamou, abri a janela, está lá ele sentado com a boca sangrando, assim, um caso horror. E tivemos que chamar o corpo de bombeiro para abrir a casa desse rapaz lá dentro do sofá sentado. Foi um caso que a gente sabia que até que acontecia isso, a gente ficou sabendo depois. Mas muitos idosos não querem, eles protegem até os próprios filhos das coisas erradas que acontecem na sociedade. Sim. Os idosos hoje, o que mais sofre hoje é com a família. A família, quem está mais próximo dele, é o que o idoso passa os graves, as agressões. Sim, e aí nesse caso, de que forma a comissão já chegou a conversar com alguma autoridade do Estado, porque a gente sabe que a delegacia tem que ser instituída pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. Já existe algum tipo de conversa nesse sentido? Sim. Sim? Assim, eu e o presidente da Comissão dos Idosos, o vereador Rubens Gás, a gente foi fazer visitas em várias cidades, como funciona a Casa de Idoso, Vila Dignidade. Fomos a São Paulo, na Praça da República, lá onde tem a delegacia do idoso, para ver como ela funciona. O delegado, doutor Mário Dirienzo, veio até a Câmara de Campinas, fez uma palestra sobre a delegacia do idoso, como funciona em São Paulo, para trazer para Campinas, para que a nossa cidade tenha, como outras cidades menores que Campinas tem. E Campinas também não tem essa delegacia do idoso. Vereador Nelson, que tipo de mobilização Campinas deve fazer para que a gente tenha essa delegacia do idoso? Mas o senhor vai responder já, porque a questão de ordem vai para um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não saia daí. Segundo bloco do Questão de Ordem, que hoje discute a violência contra o idoso, em especial a possibilidade do homicídio contra a pessoa idosa se tornar crime hediondo. E a gente aqui, você pode acompanhar o nosso programa através do facebook.com/Câmara Campinas e também através do YouTube/TV Câmara Campinas. E eu perguntei no bloco anterior para o vereador Nelson Ossiri a respeito de que tipo de mobilização nossa cidade tem que fazer para que a gente efetivamente tenha uma delegacia do idoso, vereador. Eu acredito que no Brasil, onde a expectativa de vida vem aumentando, em especial as pessoas acima de 80 anos, e segundo os dados do IBGE, até 2050, irá triplicar o número de idosos. Eu acredito muito nas políticas sociais, nas políticas que possam proporcionar qualidade de vida. Ocorre muito hoje do idoso não se programar numa aposentadoria, e acabar até desenvolvendo a doença do alcoolismo. É um número considerável hoje de idosos que nos procuram no gabinete, solicitando ajuda por ter desenvolvido a doença do alcoolismo. É um número que cresce. Eu acredito nos fatores de proteção, as praças com mais equipamento para a terceira idade, uma programação para essa população, para que eles possam realmente se programar e ocupar esses pontos. É lógico e óbvio que a delegacia do idoso também é uma ferramenta que vem a dar esse amparo, seria mais uma ferramenta,
mas eu acredito muito nas políticas que possam proporcionar qualidade de vida e eles assim poderem ter o que fazer e não ficarem ociosos. Tá certo, então falando um pouquinho mais sobre a violência, Campinas registrou no primeiro semestre deste ano uma queda de 30% no número de denúncias, de acordo com o levantamento do Disque 100. O Disque 100 é o número que aparece aí no seu vídeo, o número do Disque Denúncia que você liga, é um serviço do governo federal, que aí no Disque 100 você faz essa denúncia e essa denúncia é encaminhada para a delegacia mais próxima aí desse endereço que foi dado no Disque 100. Inclusive é importante lembrar que essa denúncia, caso você queira denunciar um caso de um vizinho ou alguém, você não precisa se identificar. Tá, ok? E esse número é o seguinte: no primeiro semestre de 2016, Campinas registrou 152 denúncias e no mesmo período de 2017, 107. Mas enfim, apesar dessa queda, essas denúncias não significam efetivamente que a agressão diminuiu, né, doutor? Existe uma diferença que é importante a gente sempre salientar entre os crimes que ocorrem, isso é qualquer tipo de crime, né? Os crimes que ocorrem e os crimes que são efetivamente denunciados para a autoridade policial competente, né? A diferença entre um e o outro, que a aula não é de direito penal, a gente chama de cifra negra, tá? Essa cifra negra, quando começou a Lei Maria da Penha, né? Eu acho que a Lei Maria da Penha talvez seja um referencial importante para a gente poder pensar a ideia do idoso, porque quando a gente pensa em violência contra o idoso, a gente tem uma violência no âmbito familiar, né? A maior parte das violências que ocorrem contra o idoso são feitas dentro do ambiente familiar e muitas vezes por familiares ou pessoas próximas, né? Então é importante a gente traçar um paralelo com a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é de 2005, tá? Quando a gente pega a estatística de 2010 para 2011, então veja, já tenho 6 anos de Lei Maria da Penha, eu tenho uma conscientização da população. Aquela mulher que ficava acuada, né? O senhor colocou muito bem, vereador, né? E o idoso fica acuado, né? Aquela mulher que ficava acuada, o que acontecia? Ela não denunciava o seu companheiro, que era o seu agressor, porque tinha medo de denunciar o seu companheiro, né? Então, ela não denunciava o seu companheiro. Em 2005, eu tenho a lei, de 2010 para 2011, eu tenho um aumento de 104% nas denúncias que são feitas por mulheres nas delegacias de polícia. Alguém poderia virar e falar assim, nossa, aumentou 104% de um ano para outro a criminalidade? Não. Na verdade, essa cifra negra que diminuiu. Essa mulher, ela deixa de ter medo de denunciar o companheiro, a lei começa a ser eficiente, né? Quando eu falei de eficiência, ela começa a ser eficiente, a mulher se sente protegida, e ela leva para a delegacia de polícia aquela denúncia de agressão dentro de casa. Veja, é muito significativo. 114% é mais do que o dobro de denúncia de um ano para o outro. Mas veja, levou 5 anos para a gente conscientizar a população disso. Eu acho que o processo para a gente conseguir fazer o idoso denunciar, né, ter medo, para deixar de ter medo de contar o que acontece dentro de casa, e a partir da hora que ele começa a denunciar, a gente passa a ter uma diminuição da criminalidade, passa por o quê? A gente começar a proteger ele no âmbito familiar. A questão não é o homicídio. O homicídio é o problema final. Veja, o homicídio é o problema final. A gente tem que começar a proteger. E às vezes isso passa não só pelo campo criminal. Uma delegacia do idoso é importante para a gente dar acesso, mas a gente conseguir colocar esse idoso que tá, o vereador Nelson colocou a ideia de vulnerabilidade, né? Por exemplo, hoje não tem medida protetiva. Por exemplo, quando o ECA tem para criança e adolescente, tem para mulher, mas, por exemplo, o idoso, você denuncia um caso de agressão física, etc. Tem? Como que é isso, então? Mas quem vai... Não tem uma creche do idoso, não tem nada hoje aqui na cidade, por exemplo. Aí passa por uma coisa que o vereador colocou. Existe uma necessidade de aparelhamento. Exatamente. Porque, por exemplo, a medida diz o quê? Que aquele idoso é retirado da sua casa. Veja, o que tem? A gente tem 2 ferramentas que a gente pode usar nisso daí. Tem o artigo 319 do Código de Processo Penal,
que fala de medidas alternativas à prisão. Uma delas, qual é? É não poder ter contato com aquele idoso. Então, veja, aquele idoso está dentro da casa dele, ele sofre violência por parte de um filho, né? Ele sofre violência por parte de uma nora, ele sofre violência por qualquer pessoa que seja, ele pode pleitear um distanciamento daquela pessoa, não ter contato. Veja, uma medida que não é só para o idoso, ela está prevista no Código de Processo Penal para qualquer um. Okay. Então é um ferramental que eu posso me utilizar. E aí eu tenho uma série de ferramentas ali. Eu tenho uma segunda ferramenta, e daí entra um pouco no campo não só penal, mas da assistência social, que é o Estatuto do Idoso, que é a ideia de se dar um conforto psicológico, um conforto material para esse idoso. E daí realmente eu acho que passa, eu acho que o vereador foi muito feliz quando falou, né, de aparelhamento, né? E eu acho que o aparelhamento de saúde, de lazer é extremamente importante, mas eu acho que talvez um aparelhamento para esse cara que está numa situação de vulnerabilidade, que ele está extremamente vulnerável. Sim, eu digo isso até porque, por exemplo, a criança, se é constatada uma situação, a gente tem locais hoje, abrigos, etc., que ela é tirada daquela situação de violência ou de negligência. A mulher, hoje, a gente tem, apesar de poucos, tem alguns serviços também que ajudam a mulher. Agora, o idoso, ele vai para onde? Exatamente. Eu entendi a sua colocação, Mina. Algo específico não existe. Eu, pelo menos, não consigo entender. Por exemplo, como o doutor mencionou, um idoso que está sofrendo violência doméstica, né, por parte de algum integrante da família, né, ele tem direito àquela distância. Mas como que ele vai se distanciar, né? Vivendo na mesma casa, no mesmo ambiente? Ali. O idoso é complicado, porque ele realmente começa a ficar cada dia mais dependente de um membro da família, né? Sim. E se esse vínculo ele é rompido, ou mesmo que se encontre fragilizado, eu entendo a necessidade, aí também, isso que o doutor falou, é dentro do que existe, né? Mas eu entendo que seja necessário, por exemplo, uma casa de acolhimento municipal para esses idosos, né, que sofrem a violência, como você mencionou, a violência, seja ela por parte de um abuso financeiro, aquela violência patrimonial, violência física, até violência sexual, né? Então eu acredito, né? Então eu acredito que seja necessário sim uma casa de acolhimento municipal. Isso vem ocorrendo para criança e adolescente, isso ocorre para as gestantes que estão em situação de rua, né? Existem também as casas até para os próprios dependentes químicos que acolhem esses idosos, que também tem portas para os idosos, mas eu acho que deveria sim uma casa de acolhimento municipal. Isso nós podemos até trazer, vereador Ailton, para a comissão dos idosos. Sim, porque como o doutor disse, vamos supor, no exemplo que o senhor até deu, no caso do idoso falar, não, olha, tem a medida protetiva, o parente não pode chegar perto. Mas muitas vezes o que ocorre, por exemplo, é que o idoso vai morar na casa de um parente e ele acaba meio que se sentindo na condição de muito mais dependência ainda, porque ele não está na casa que originalmente, né, eu não estou na minha casa, eu estou na casa da nora, do genro, de um primo, eu estou morando com o meu neto. E então, essas questões de o público perceber, o serviço público perceber que ali existe uma agressão psicológica, uma agressão física, uma negligência, intervir nessa situação para que a gente não tenha a questão do homicídio, como o senhor disse, que é o final, né? Até a própria dependência, né? Sim. Porque costumo dizer que o idoso ele vai se tornando criança. Ele vai tendo a dificuldade na mobilidade, ele vai tendo dificuldades até na própria higiene pessoal, e ele vai dependendo de um integrante da família. Então, como, né, manter distância, sendo que ele depende daquela pessoa? Então, eu vejo assim, mais uma vez, e eu acho que isso daí é muito importante, nós trazemos agora para a comissão dos idosos a possibilidade de Campinas ter uma casa de acolhimento para idosos. E ter essa visão de que a gente vai ter cada vez mais uma população idosa, né? Agora, quando a gente fala, voltando ao texto, doutor,
Esse texto vai passar ainda por votação na Câmara dos Deputados. Se esse texto tiver alguma correção por parte dos parlamentares, o senhor acha que é possível que lá na frente ele não tenha nenhuma contestação ou ainda assim poderá ter? Tramitação legislativa é sempre uma incógnita, né? Tramitação legislativa é sempre uma incógnita. A gente saber efetivamente o que vai acontecer, se a gente vai ter, às vezes, um pedido de urgência, se não vai, quais serão os pareceres, porque, veja, muitas vezes a gente pode estar sujeito a emendas. Eu não sei se haverá necessidade, aí eu não sei qual que é o regime de tramitação, mas eu não sei a necessidade de passar eventualmente por comissões, né? A gente não sabe se os pareceres vão trazer algum tipo de sugestão. Sim. Então, do ponto de vista de tramitação legislativa e desse projeto pontualmente, a gente tem que aguardar o trâmite natural. Sim, né? Mas hoje, da maneira como está, no âmbito penal, digamos aí, nós temos aí uma pessoa que comete aí o assassinato de um idoso. Ele é questionável no momento em que se pensa em uma pena como crime hediondo, nesse caso de agravamento, uma série de coisas ou não? Veja, o efeito disso aqui é muito psicológico, né? O efeito de uma qualificadora como essa é um efeito muito psicológico. Por exemplo, quando a gente fala, né? Eu cito de novo o feminicídio, porque houve uma discussão muito aprofundada a respeito, né, da questão de matar uma mulher em razão da sua condição de gênero mulher, né? Houve uma discussão muito profunda a respeito disso. E eu na época, inclusive quando eu estava tramitando o projeto, eu conversando com outro professor na faculdade, eu virei e falei assim, gente, já tem isso. Porque, vejam, motivo torpe é aquilo que me dá repulsa, né? Aquilo que me dá asco. Se eu estou matando alguém em razão de diferença de gênero, me parece que a gente já tem uma qualificadora para identificar isso. Que é o quê? É a condição do homicídio torpe, que é aquele que gera asco, que gera nojo daquela conduta, o porquê se matou, né? Mas veio o feminicídio realmente para pontuar, falou assim, ó, não vamos... Veja, ele tem um efeito social disso. A sociedade não aceita mais que se matem mulheres em razão de gênero, né? Então, veja, me parece que já havia uma previsão para isso, né? Com relação a esse do idoso, hoje a simples condição de idoso já leva a um aumento de pena. Sim. Já leva a um aumento de pena. Mesmo que seja, por exemplo, a gente volta lá no início, que aquele idoso tenha sido assassinado, por exemplo, por uma questão financeira, de empréstimo em banco. A questão do idoso é o que, aí, no caso, viria na frente. Vamos colocar um outro motivo que não entre nem nisso. O motivo que mais acontece em homicídios, fora aqueles que envolvem a organização criminosas de uma maneira geral, porque não é o tema, quando a gente fala de idoso, via de regra, a gente não está falando de morte que envolva organizações criminosas. Mas o que não envolve organizações criminosas, uma coisa que gera muita morte é o quê? Briga de bar, né? Briga de boteco, né? Aquele idoso estava no boteco, bateu boca com o outro, sabe? E por algum motivo houve um homicídio. Vejam, não está ligado à condição dele de idoso isso. Não está ligado à condição dele de idoso. Foi qualquer outro motivo que desencadeou aquele homicídio. Foi qualquer outro motivo, não está relacionado diretamente à condição dele de idoso. E daí a minha preocupação com relação a isso. Na redação que a gente tem hoje, o simples fato de ser maior de 60 anos já leva a essa qualificadora que querem inserir, e essa qualificadora leva à condição de crime hediondo. Tá? Mas, doutor, uma outra questão. Pelo fato do idoso ser a parte mais frágil da sociedade, né? Será que considerar crime hediondo, independente se seja num bar, se seja por um motivo de violência física, seja ela qual for, não é cabível aí ser considerado sim um crime hediondo pelo fato de ser idoso? Porque se ele é a parte mais frágil, né, como nós vamos avaliar se foi num bar, seja onde for, matar um idoso, né, tirar a vida de um idoso, você está
você está provocando uma situação com a parte mais frágil da sociedade. Então, não daí seria uma forma de inibir? A gente entra numa outra qualificadora que já existe, né? Já existe uma qualificadora para aumentar a pena, que é a impossibilidade de defesa da vítima. Isso, né? já está no código. Já existe no código hoje isso daí. Então, veja, se ele está numa condição de vulnerabilidade tamanha que sequer ele consegue se defender, eu já tenho um outro dispositivo no próprio crime de homicídio, né, que é a impossibilidade de defesa da vítima, que está muito próximo dessa situação de vulnerabilidade. Ela está tão vulnerável, a condição dele de idoso deixa ele tão vulnerável que ele sequer consegue se defender. Então, me parece que a gente já tem um outro ferramental. Eu acho que para o efeito psicológico disso, eu acho que isso talvez seja importante, é não ser a condição de matar um idoso, mas matar em razão dele ser idoso. Né? A condição dele de idoso foi o que levou, foi a razão, foi a motivação daquele crime. Né? Porque tanto para uma situação do fútil, do banal, né, do torpe, né, da impossibilidade de defesa da vítima, a gente já tem esse ferramental. Talvez isso daí sirva como um ferramental para ter talvez uma finalidade um pouco mais psicológica do que efetivamente jurídica. Né? E me parece que é importante talvez a gente pensar nesse foco. Perfeito. Para a gente entender um pouco melhor essa questão do direito penal, nesses casos, mesmo vamos supor que a gente já tivesse uma lei e falasse do idosicídio, um advogado, por exemplo, de defesa da vítima, do assassino, ele poderia dizer, olha, mas a gente tem outras tipificações ou não. Quando entra com base no idosicídio, não se pode usar outros artigos da norma, por exemplo. Na verdade, eu posso agregar várias qualificadoras, né? De vez em quando a gente ouve falar na televisão, né? Para o público de vocês entender. Ele foi preso e falaram que é um homicídio triplamente qualificado. Então tem 3 qualificadoras. Mas isso, para fins de denúncia, vai ser um objeto de discussão em momentos diferentes. Porque o processo do júri é um processo muito complicado. E de pena? De pena acaba não dando uma alteração muito significativa. Por quê? Porque a pena para o homicídio qualificado, ela começa em 12 anos e vai até 30. Independente de eu ter uma qualificadora ou todas as qualificadoras. Então, a pena ela vai de 12 a 30. A pena para o crime é a mesma. No caso, mesmo que fosse o idosicídio, seria também de 12 a 30. Sentido. Tanto que quando a gente pega o projeto, né, quando for cometido contra idoso, a pena será de 12 a 30 anos. Mas e nessa questão, então, doutor, no caso de se tiver alguma relação, ascendente, descendente, irmão, cônjuge, aí a gente tem aí o aumento dessa pena. Isso entra ou não? O máximo é 30 mesmo? Isso eu acho importante. Assim, veja, a limitação de 30 anos é uma limitação que não tem como passar disso daí, tá? E abaixo de 12 também por um crime desse, salvo se fosse uma tentativa, também a gente não poderia chegar. Mas é importante, me parece que isso é importante. Por quê? Porque além de estar se falando de uma morte de um idoso, eu estou falando que é alguém que está no seu rol muito próximo, né? Quando a gente vê na proposta, vai ter um parágrafo 8º, né? Que na hipótese do inciso 8º é aumentada de 1/3 até a metade, né? Então veja um aumento significativo. Se o crime é praticado, né? E são justamente aquelas pessoas que tratam dessa violência doméstica que nós conversamos. Ascendente, descendente, irmão, cônjuge e companheiro, ou por pessoa com quem conviva ou tenha convivido. Então veja, é justamente essas pessoas que estão nesse âmbito familiar, nesse âmbito de proximidade, que deveriam proteger o idoso e que acabam agredindo. Né? Apesar das minhas críticas à redação, eu pontualmente entendo que esse aumento, em razão das pessoas que estão no seu convívio social, é algo importante. Tá certo. Vereador Ailton, hoje quando a gente fala nessa proteção ao idoso, qual é a sua maior preocupação, já que a gente não tem ainda delegacia, a gente já conversou aqui que os serviços públicos ainda estão aquém do necessário. O que a gente precisaria fazer primeiramente? Olha, a gente tem que... Eu tenho uma taxa assim nós pegamos de 2005 a 2015,
um aumento de 45% a incidência de crime e agressão contra o idoso. E disso, 62% são mulheres, e mais mulheres negras. Então, isso aí, ó, desses 10 anos, nós temos que tentar diminuir isso, que até 2015 foi feito esse parâmetro, de 2005 a 1995. Então, nós tivemos um aumento de 45% Sim. da taxa disso, sendo 62% de mulheres. Nós temos que trabalhar em cima disso para poder diminuir essa criminalidade. Como o doutor Antônio falou aqui, essa lei da Penha pegou muito bem, deu resultado. Temos que fazer leis que dêem resultado. Como ele disse hoje aqui, o hall dos parentes das pessoas que estão do lado dos idosos são os que mais fazem contra o idoso. Então, está ali o problema, né? O maior problema dos idosos estão no parente, no hall das pessoas que estão ao lado dele. Porque a partir do momento que ele fica idoso, infelizmente a sociedade é assim. A pessoa vê ele com discriminação. Sim. Ele é discriminado. Ele é um velho. Sim. Aí ele não vai conseguir. Ele não vai fazer mais isso. Ele tem reumatismo. Ele tem dor. Aí ele não anda mais. Né? Ele tem que usar fralda. Então, nessa questão, o idoso sofre muito. Então, temos que melhorar a qualidade de idoso. Então, é que eu venho na política de públicas para melhorar isso. Como? Venho na delegacia, vindo também com a parte da promoção de assistência social da prefeitura, enfermeiros, psicólogos, pessoas que possam ajudar esses idosos. Isso quanto antes trouxermos para Campinas, melhor. O idoso, se ele tiver a confiança, ele vai falar, ele vai dizer o que sente, o que está acontecendo com ele em casa. E ele não tem isso, ele tem medo. Hoje, muitos idosos hoje não tem mais nem o cartão da aposentadoria dele. É com a família, infelizmente. Infelizmente. É isso aí. Vereador Ossiri, 30 segundos. Vou falar menos de 30. Primeiro, deixar claro que eu sou o mais novo da Comissão dos Idosos, né? Portanto, tem que protegê-los. Muito. E entendo assim, Mina, as políticas públicas, elas são necessárias. Como eu já mencionei, o idoso é a parte mais frágil da sociedade. Nós precisamos ter uma visão para que essa delegacia ela seja estabelecida em Campinas. Precisamos verificar também essa questão da casa de acolhimento municipal para poder atender essas pessoas. E o mais importante, eu acho que é o trabalho e dar oportunidade, né, das escolas abrirem as portas para atividades com as crianças, mostrando a importância dos idosos, a importância dos pais, né? É importante levar aquele princípio que é muito utilizado nos grupos de amor exigente, né? Que pais e filhos não são iguais. O filho, sim, ele tem que ser o melhor amigo, o pai tem que ser o melhor amigo dos filhos, porém não aquele amigo da escola, aquele amigo, né, do curso, do futebol, do esporte, mas aquele pai, aquele vô, aquele ser humano legislador, que ele consiga colocar regras e faça valer. Então é muito importante que as crianças entendam a importância do idoso e que elas vão se tornar idosas também. Tá certo. Então, doutor Bellini. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite da TV Câmara, né? Agradeço o convite da Mirna para a gente estar aqui presente, o convite dessa casa, né, da Câmara de Vereadores de Campinas, na pessoa do Rafa Zimbaldi. Agradecer o prazer de estar dividindo o espaço com o vereador Nelson, com o vereador Ailton. E no que tange ao objeto que a gente discutiu aqui hoje, eu acho que existem algumas ponderações que são importantes. A primeira, que o texto é importante, a gente está protegendo algo que é extremamente importante, que são os nossos idosos, né, as pessoas mais velhas, as nossas experiências, né, a nossa própria história está muito envolvida com essas pessoas, mas eu acredito que há uma necessidade da gente usar efetivamente um ferramental que seja eficiente, né? A norma, ela tutela, ela protege pessoas, ela tutela algo que é extremamente importante, que é o idoso, mas eu vejo uma importância da gente usar talvez normas mais eficientes, que sejam preventivas, né? Uma delegacia de idoso, talvez uma lei
tipo a Lei Maria da Penha, que protege o idoso, e ferramentas de assistência social, de saúde, de lazer que possam propiciar a defesa desse idoso. Muito obrigado. Tá certo, então, Questão de Ordem fica por aqui. Se você não assistiu o nosso programa por inteiro, pode acessar o youtube.com/TV Câmara Campinas e lá na playlist você encontra essa discussão. Até um próximo Questão de Ordem.